Não existe nada mais importante para o ser humano do que água. Sem água a gente pode morrer em até 72 horas. Eu diria que a gente é viciado em água, tá bom? Até por isso, uma das coisas mais perigosas também para o ser humano é a água contaminada. Então assiste esse vídeo até o final, porque eu fiz para você. Roda a vinheta. Esse vídeo é um oferecimento Spot, resgate comunicação onde o celular não pega. Pensou em equipamentos táticos e outdoor? Pensou em Victus. Crosster.com.br, equipamentos originais e de alta qualidade. E Marte, a maior loja de equipamentos táticos e de aventuras de São Paulo. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai aprender como purificar a água em campo, em expedições ou em sobrevivência e também em casa. E esse é um assunto extremamente importante, como eu falei, então não esqueça o seu like e compartilhe esse vídeo que você pode estar ajudando alguém. Bom, deixa eu colocar aqui na tela o menu do vídeo. Bom, a gente vai começar pela definição de água potável e depois a gente já passa para água em campo, na natureza. Eu quero saber qual o problema de beber água direto de um rio ou de lago e se tem alguma dica. Aí vou perguntar qual a pior doença que eu posso pegar, se o tratamento com água sanitária é eficiente, vou perguntar também sobre o tratamento com pastilha de cloro, se a fervura é realmente melhor e se os filtros são totalmente eficientes. Aí a gente passa para água em casa, na sua residência, e eu quero saber se a água de poço é sempre potável, se a água das nascentes também é sempre potável, se a água da torneira é sempre boa, se a água de qualquer filtro que você compra é boa ou qual o melhor filtro para sua residência, se a água comprada, né, a mineral, é realmente melhor, se o flúor é bom ou ruim, vou perguntar se a água alcalina é realmente melhor, se a água com gás é uma água normal, se a água com ozônio é boa e por que a água da torneira às vezes sai esbranquiçada. E aí quero saber por que a água tem validade e como eu posso armazenar água por longos períodos. Para finalizar, a gente vai falar do filtro da Stonewater e da parceria que eu fiz com eles, então fica até o final que vai valer a pena, tá bom? Bom pessoal, eu descobri que eu fazia muita coisa errada a respeito de purificação de água quando eu assisti o podcast com a Camila Beninca no canal dos parceiros do Sobrevivencialismo e resolvi trazer ela aqui para fazer esse vídeo. A Camila é bióloga com mestrado em agronomia, tá bom? E especialista em água para consumo humano, ou seja, ela sabe o que tá falando, tá? Olá, Celso, obrigada pelo convite. Camila, muito bem-vinda, obrigado por estar aqui. Eu já queria começar perguntando qual a definição de água potável. Água potável é a que atende a portaria de consolidação número 5 do Ministério da Saúde. Essa portaria vem para garantir que lá naquela última casa da ponta da rede, o cloro esteja ativo também lá naquela última casa, para atender toda a população de forma a não transmitir nenhum tipo de doença e nenhum tipo de contaminação. A gente não pode falar que a água é pura, em seu estado puro, porque somente uma água de osmose reversa a gente pode chamar ela de água pura. Então, corriqueiramente, assim, no dia a dia, a gente fala água pura para água potável, né? Para água que é purificada através de filtro, porque a palavra é purificada, então a gente acha que ela fica pura, mas na verdade ela fica potável. Entendi. Essa é a palavra que a gente usa. Bom, vamos começar falando de água em campo, no outdoor, para a gente usar aí nas nossas expedições, em sobrevivência, tá? Qual o problema de eu tomar água direto de um rio sem tratar, ou de uma lagoa, enfim? Que doenças eu posso pegar? Então, o que pode conter num rio? Todos os tipos de contaminação possíveis, desde bactérias, vírus, algas, protozoários, metais pesados, agrotóxicos, fármacos. Então você não sabe se a água está potável só de olhar para um rio, não tem como a gente saber. Vários rios do Brasil recebem dejeto de esgoto tratado e não tratado, então não tem como você saber, olhando para um rio, se lá a quilômetros para cima ele está recebendo algum tipo de esgoto. Bactéria como a Escherichia coli, por exemplo, quando ela está presente em uma água que é de consumo humano, significa que existe contaminação fecal nessa água. E significa que, além dessa bactéria Escherichia coli, a gente pode encontrar diversos outros patógenos na água, porque se tem fezes na água, várias outras contaminações a gente também pode encontrar através das fezes de seres humanos, que são animais de sangue quente, e também de aves. Então a gente pode encontrar toxoplasmose, a gente pode encontrar amebíase, a gente pode encontrar salmonela, a gente pode adquirir lombrigas, ascaris lumbricoides, tudo através da água. A gente pode adquirir giardia, cryptosporidium. Esses dois últimos protozoários, eles causam bastante surtos de doenças de veiculação hídrica no Brasil. Quando você for escolher locais e pontos de coleta para pegar água, escolha córregos e rios bem estreitos, porque se ele é estreito, significa que mais perto do olho d'água ele está, mais perto da nascente de água ele está. Significa que menor a chance desta água estar contaminada. Não significa que ela está livre de contaminações, só fazendo análise de água para saber. Mas para você coletar água com um filtro, ou coletar água para fazer o tratamento com cloro, ou para ferver a água, escolha esses pontos de coleta quando você estiver fazendo uma trilha, um acampamento, ou estiver em uma montanha
em qualquer lugar que precise coletar água. E qual a pior doença que eu posso pegar tomando água de um rio ou de uma lagoa? No último século, o Brasil já passou por 6 pandemias de cólera. Hoje, essa doença não está muito ativa, mas ela pode voltar a qualquer momento. Ela é causada por uma bactéria chamada Vibrio cholerae e ela vem através de águas não tratadas. Ela causa sintomas muito fortes e em 10% dos pacientes que se contaminam com essa bactéria, eles podem evoluir à morte muito rapidamente. Então, é uma doença de veiculação hídrica que é a que mais rápido pode causar a morte. Uma coisa que a gente sempre aprendeu desde cedo é que você pode tratar 1 litro de água em campo com 2 gotinhas de água sanitária. Isso é suficiente? É efetivo? Então, a água sanitária, ela é o hipoclorito de sódio de 2 a 2,5%. Ele é muito eficiente, sim. Ele tem desvantagens e tem vantagens. Então, vamos falar sobre elas. O que ele vai matar nessa água? Vai matar todos os vírus e todas as bactérias. Isso vai agir com eficiência. O cloro age com muita eficiência nesses 2 grupos. Porém, o que ele não faz? Ele não consegue matar os cistos e oocistos de Giardia criptosporídeo, que são as formas resistentes desses 2 protozoários. Ele não vai conseguir filtrar a matéria orgânica em suspensão, ele não vai conseguir reduzir metais pesados, ele vai reagir com várias substâncias ali da água e podem formar trialometanos. Os trialometanos é um produto da reação química do cloro com a matéria orgânica da água. Então, quando você coloca cloro em uma água suja, em uma água contaminada com coisas que você não conhece, acontecem reações químicas do cloro. Então, a gente não sabe tudo o que pode acontecer ali. O ideal é sempre filtrar antes e clorar depois, sempre necessariamente nessa ordem. Você deve primeiro filtrar a água e depois clorar. Então, você vai estar eliminando a matéria orgânica, vai estar eliminando qualquer sujeira e depois vai matar os vírus e as bactérias existentes ali. Essa é uma forma de te proteger muito eficiente contra grandes grupos de patógenos, que são as bactérias e os vírus. Entendi, Camila, obrigado. Mas ainda falando de tratamento químico, e as pastilhas de cloro, aquelas pastilhas que você usa 1 ou 2 pastilhas em 1 litro de água? O tratamento com o clorim e o tratamento com o hipoclorito de sódio é a mesma coisa. Todos eles são à base de cloro. O cloro do sistema de distribuição, o cloro do hipoclorito, o cloro do clorim, o cloro das piscinas, cada um em sua combinação diferente e em suas concentrações diferentes. Todos com o objetivo de matar bactérias e vírus. Somente esses 2 grupos. Entendi. Outro método que a gente usa bastante, Camila, é a fervura, né? É você ferver a água. É trabalhoso, demora mais para você ferver, você tem que fazer a fogueira, esperar ferver, esperar esfriar, mas a fervura, ela é suficiente? E como ela é em relação aos outros tratamentos que a gente falou aqui? Então, a fervura vai matar todos os vírus, todas as bactérias e todos os protozoários, mesmo as formas resistentes. Então, ela apresenta uma vantagem em cima do cloro, por matar essas formas resistentes de protozoários que causam doenças de veiculação hídrica. A fervura, lembrando que ela tem que ser feita durante no mínimo 5 minutos de água a 100 graus. Então, a partir do momento que entrou em ebulição, que passa a contar aqueles 5 minutos de fervura da água. A desvantagem é que, se nessa amostra de água que você estiver tomando, que você for ferver, estiver presente metais pesados e outras substâncias tóxicas, com a alta temperatura da água, essas substâncias podem se volatilizar, saindo através de gases, e você pode respirar esses gases. Mas isso vai acontecer somente se tiver uma concentração significativa aí nessa água de metais pesados e substâncias tóxicas. A recomendação também é filtrar antes. E agora vamos falar dos filtros. Eu sei que é a sua especialidade, mas eu também sei que existem tipos diferentes de filtros. Mas me fala, os filtros, esses filtros outdoor, eles são realmente eficientes? Eu diria que a combinação de um filtro de água com um cloro é o tratamento mais perfeito que você vai chegar, mais perto de um tratamento industrial que você vai chegar em ambiente outdoor. Então, a combinação de um filtro contendo carvão ativado, contendo uma membrana filtrante aí de 0,01 microns, e se você ainda quiser adicionar 2 gotas de hipoclorito por litro de água, não vai sobrar nada nessa tua água. Não tem chance de você se contaminar com alguma coisa. Então, o carvão ativado, ele é o elemento filtrante mais utilizado no mundo inteiro. Ele consegue reduzir os metais pesados por adsorção.
ele consegue reduzir os trialometanos, ele consegue reduzir muito o cloro da torneira e as cloraminas, subprodutos do tratamento. Então, após o cloro fazer o efeito dele no sistema de distribuição, você pode retirá-lo para tomar. Você não precisa tomar esse cloro, ele não é necessário para a sua saúde. O cloro é um sanitizante necessário para matar os patógenos na água. Após ele exercer essa função, ele pode ser retirado para você tomar. Então, o carvão ativado é um elemento que faz esse trabalho muito bem. E a membrana de 0,01 microns, ela vai reter qualquer partícula que seja maior do que esse tamanho desses poros de 0,01 microns. Ela faz uma filtração chamada ultrafiltração, que é um estágio a mais do que a filtração, e um estágio a menos do que a nanofiltração. Então, existem escalas de poros de filtro, de tamanho, de diâmetro desses poros. Quanto maior o poro, quanto mais aberto, mais coisas vão passar por ali, por esse poro. Então, um filtro, por exemplo, se você só tiver um filtro com a membrana de 0,01 microns, para o ambiente outdoor, ele vai te servir para reter todas essas partículas maiores que 0,01 microns. As bactérias, os protozoários, a matéria orgânica em suspensão, todo tipo de sujeira vai ser retida e não vai passar. Porém, vai passar metais pesados, né? Ele não vai conseguir filtrar esse tipo de contaminação. E também, se você utilizar a água da torneira, não vai reduzir o cloro, nem as cloraminas e nem o trialometano. Para isso, precisa do carvão ativado. Por isso que a combinação desses dois estágios num filtro de água é muito mais vantajoso, é muito mais eficiente. A combinação com o carvão ativado também. Para daí sim, reduzir os metais pesados, retirar cloro, cloraminas e subprodutos de tratamento de água e aí garantir toda a redução de contaminação por absorção nesse carvão ativado. Aí sim você vai garantir uma água perto da perfeição de potável, né, de água purificada. Bom, eu acho que tirou a maioria das dúvidas que a gente tem de consumo de água no outdoor, na natureza. Vamos falar agora um pouco de água em casa, tá? Água na sua residência. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e uma das perguntas que mais fizeram é sobre água de poço. A água de poço, ela é sempre potável, ela é sempre limpa, ela é sempre boa para consumo? Então, o que acontece? Existem várias profundidades de poços. Existem poços tubulares rasos, médios e fundos, que é o que a gente chama de poço artesiano, quando ele atinge os aquíferos, tem dois tipos de aquífero, o aquífero livre e o aquífero confinado. Quando o poço atinge o aquífero confinado, que é um aquífero com alta pressão dentro dele, é um aquífero muito protegido, é muito difícil ter contaminação que chegou lá, porque a água que está lá demorou centenas de anos, filtrando, depurando e chegando lá. E então a chance dele estar contaminado é praticamente nula. Porém, por onde vem a contaminação, de uma possível contaminação de poço? Pela instalação do poço, por uma instalação mal feita, por um serviço mal executado na perfuração do poço. E aí podem corriqueiramente continuar levando contaminações para esse poço para sempre. E os poços rasos, por exemplo, é muito fácil, sim, deles serem contaminados. Porque logo abaixo da terra a gente encontra uma sopa de contaminação. Quando a água da chuva vem e ela é absorvida pela terra e vai descendo, ela não é exatamente filtrada nessas primeiras etapas ali da terra, porque ela não passa pelos poros das rochas. Ela só é filtrada quando ela começa a passar pelos poros das rochas, que podem estar ali superficialmente, mas geralmente estão mais para baixo. Então, esses poços rasos, eles podem se contaminar com aterros sanitários, lixões, indústrias químicas antigas, contaminação de fossas, contaminação de dejeto de esgoto. Esse tipo de poço não é confiável. Para saber se a água é potável ou não de poço, obrigatoriamente tem que ser feita a análise. Essa é a única forma de você descobrir se uma água de poço é contaminada ou não. Camila, e as nascentes? Isso vale para quem tem uma nascente na propriedade, ou voltando um pouco, vale também para quem está numa aventura outdoor, uma aventura na natureza. As nascentes, elas são confiáveis? Eu posso beber água direto de uma nascente? As nascentes, elas são afloramentos de águas subterrâneas.
Então, mesmo que ela esteja na superfície, ela também pode ser considerada uma água subterrânea porque ela está vindo de vários tipos de profundidade. Então, dependendo da profundidade, ela é considerada água subterrânea. Existe chance dela estar limpa? Claro, existe sim. Existem várias nascentes de água, que o olho da água ali a gente faz a análise e a água está perfeitamente potável, né? Livre de contaminações. Mas aí vai depender muito do entorno, da presença de animais que estão defecando no entorno dessa nascente, que a água da chuva carrega a E. coli dessas fezes para dentro dessa nascente. Vai depender de toda a proteção que ela tem em volta, se ela está com a proteção dos 50 metros exigidas por lei. No entorno da fonte tem que deixar a área preservada de mata de 50 metros. Isso ajuda a manter as infiltrações de água da chuva sendo filtrada, ajuda a manter o fluxo dessa nascente vindo lá de mananciais subterrâneos. Então é muito importante a proteção das nascentes para elas continuarem com águas potáveis. O que nos leva à água da torneira, a água encanada, a água das companhias de água da sua cidade, aí seja ela qual for. A água encanada é potável? Eu posso tomar essa água direto da torneira sem tratar? É muito difícil eu responder essa pergunta respondendo pela água de todo o Brasil, de todos os sistemas de distribuição de água do Brasil, de todas as empresas que filtram essa água e tratam essa água. Eu, aqui na minha região, tomo água da torneira, sim, todos os dias, porque eu sei qual é a qualidade da água aqui, porque eu faço análise dessa água aqui da região. 60% aqui da minha cidade recebe água tratada que vem de rio e 40% de água tratada que vem de poço. Então, quando a água vem de rio, existe um tratamento maior, é preciso mais cloro, é preciso mais produtos para tratar essa água. Toda água doce é passível de tratamento. E a água de poço, se a gente pega aí um poço com uma qualidade de água muito boa, não precisa praticamente de tratamento nenhum. A única coisa que vai ser adicionada a essa água é o cloro, que ele é obrigado para distribuir água coletivamente. Nenhuma empresa de distribuição de água pode pegar a água, mesmo que seja mineral, e distribuir sem adicionar cloro. É obrigatório adicionar cloro no sistema de distribuição para garantir que os patógenos não se proliferem na rede. Bom, vamos falar então de filtros. A água filtrada ela é sempre boa ou o filtro tem que ter características específicas? Qual filtro é melhor? Que filtro eu tenho que usar? Aí existem alguns receios de tomar a água da torneira, né? Tem pessoas que têm receio do gosto de cloro, mas, gente, o cloro é muito importante, ele tem que estar ali no sistema de distribuição. E você pode retirá-lo através de um filtro da sua casa. Você pode instalar um filtro com carvão. O filtro mais simples que você conseguir encontrar que tenha carvão, o mais barato que você encontrar, ele vai retirar o gosto do cloro da água, sim. E existem outros problemas também em água da torneira em alguns estados do Brasil. Por exemplo, no Rio de Janeiro, existe o problema da geosmina. O problema da geosmina no Rio de Janeiro confere gosto ruim à água. O carvão ativado, ele tem grande potencial de retirar o gosto da geosmina, sim. Porém, precisa de bastante quantidade de carvão ativado para conseguir retirar o gosto dela. Ela é bem fortinha, assim, ela fica um sabor residual pesadinho na água. Mas ela não causa doença, ela só confere o gosto na água da tubulação. E se conseguir comprar um filtro somente de barro, que é o filtro que filtra por gravidade, utilizando a água da torneira, ele já vai te ajudar bastante, ele já vai retirar todo sabor residual que fica na água que a população não gosta, que é aquele gostinho de cloro. Ele vai dar uma purificada boa nessa água para você continuar achando ela saborosa, né? Para você continuar achando a água da torneira saborosa. Nos resta perguntar da água mineral, da água comprada em garrafinhas. Essa água ela é realmente melhor como a gente recebe na mídia, como eles tentam vender a ideia? Muitas pessoas trocam a água da torneira pela mineral, achando que estão mais protegidas de doenças, que vão ter mais saúde por causa dos sais minerais, e não é bem assim a história. Então, a água mineral, no Brasil, é muito pobre em sais minerais. As rochas que conferem esses sais minerais no Brasil, elas não conseguem mineralizar altamente a água a ponto dela ser hipermineral, muito mineral. E isso não quer dizer, isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa muito boa, porque águas minerais com alta quantidade de sais minerais, você não consegue nem tomar, de tão forte que é o gosto.
Então, graças a Deus que as águas minerais do Brasil têm baixa quantidade de sais minerais. Isso a gente quer que isso aconteça. Então, a diferença de sais minerais da água da torneira para a água mineral, existe essa diferença, tem mais sais minerais na água mineral do que da torneira, que passou por um tratamento, porém isso não vai afetar em nada a tua saúde. Porque os sais minerais a gente consegue através da alimentação. A gente não precisa dos sais minerais da água somente. A gente consegue ferro, cálcio, tem o sódio e vários outros sais minerais, os carbonatos, que a gente pode conseguir através da alimentação. E a água mineral tem um sério problema no Brasil, que é o engarrafamento, a produção de lixo. Toda água mineral, para ser distribuída para a população, obrigatoriamente tem que ser envasada. E qual que é o impacto disso? A água da torneira, a tubulação já existe, você já instalou ela, a tubulação está paga, a torneira está paga, é um sistema universal de distribuir água, todo mundo já recebe nas casas, é muito mais barato e se você não gosta ali do gosto do cloro, você pode adicionar um filtro de água na sua casa. E a água mineral, ela gera essa produção de lixo gigante. Então, se você pensar que uma pessoa para de tomar totalmente a água da torneira e começa a tomar somente água mineral todos os dias da sua vida, vamos dizer que ela produz 365 recipientes plásticos descartáveis por ano, que vão ser jogados no meio ambiente. Cada um deles demora 450 anos para serem decompostos, né? Mais ou menos isso. Então, a produção de lixo é gigantesca com a água mineral. E vamos dizer, não tem motivo para você fazer isso. Você pode utilizar água da torneira, você pode instalar o seu filtro que você vai garantir água potável e muito boa para a sua saúde. Você não precisa viver de água mineral. E o flúor? O flúor é mesmo um salvador dos dentes ou isso também já ficou no passado? O flúor no sistema de distribuição, é um programa que começou, acho que na década de 70, por aí, se eu não me engano, onde a incidência de cárie dentária na população mundial era muito grande, era uma doença, uma epidemia a cárie, então não tinha controle isso, e foi uma maneira de diminuir a incidência dessa cárie na população. E foi um programa que deu certo, sim. Porém, hoje, com o aumento do consumo das pastas de dente, né, dos cremes dentais, que tem grandes quantidades de flúor colocados topicamente no dente, não há mais a necessidade da gente ingerir o flúor, porque a gente não precisa ingerir o flúor, a gente só tem que passar ele localmente nos dentes. Então aí está a grande discussão. Por exemplo, crianças não podem usar pasta de dente com flúor porque elas ainda não sabem cuspir, né? Então elas podem engolir o flúor e isso causa fluorose. E além disso, tem vários estudos de outras doenças seríssimas que o excesso de flúor pode causar em crianças ainda em desenvolvimento. Então vamos dizer que essa criança está recebendo essa água da torneira fluoretada, que tem níveis máximos ali, o máximo permitido é 1,5 mg por litro de flúor, e existe o recomendado mínimo de 0,6 no sistema de distribuição. Então vamos dizer que essa criança está consumindo, não pode ser mais que 1,5, então ela está consumindo dentro desses parâmetros, porém ela tem ainda flúor que vem de alimentação, existem alimentos que têm flúor, e existe o flúor da pasta de dente, que ela teoricamente não poderia estar consumindo até certa idade, até aprender a cuspir. E após isso, então, a criança já pode aplicar topicamente o flúor, ele é benéfico para os dentes, é necessário essa mineralização para combater a cárie, porém a gente não precisa tomar esse produto. Então, essa é a grande polêmica do flúor na água. A população não quer mais que tenha flúor no sistema de distribuição público. A população quer escolher se vai tomar ou não água fluoretada, né? Ela não quer ser obrigada a tomar mais. E a história da água alcalina, que a gente ouviu falar muito, mandaram nos grupos de WhatsApp, virou uma moda tal da água alcalina. Na internet a gente encontra bastante relatos sobre água alcalina, que traz benefícios para a saúde, porque ela alcaliniza o sangue, e por isso previne as pessoas de terem câncer, impede o envelhecimento rápido, né, ajuda a pessoa a ficar um pouco mais jovem, porque dizem que os idosos são mais ácidos e as crianças são mais alcalinas. Então, qual que é a promessa? Tome bastante água alcalina, tome água alcalina para alcalinizar
o seu corpo, o seu sangue, impedindo assim o crescimento de alguns tipos de câncer, né, e te trazendo saúde. Será que isso é verdade? Será que você consegue alcalinizar mesmo, alterar o pH do seu sangue? Então, se você conseguir, o pH do seu sangue é 7,3 a 7,4. Se você conseguir alterar isso, você vai parar no hospital. Você não vai conseguir alterar o pH do seu sangue. Ele vai permanecer nessa escala. Então, de 0 a 14, que é a escala de um pH, 7 é o número neutro para o pH. Se você tomar água próximas a esse 7, tá tudo bem. E se você tomar água levemente ácida e levemente alcalina, também está tudo bem. Você, tomando água com pH 2 ou pH 10, já está fora dos parâmetros estabelecidos pela portaria de consolidação número 5. Lá diz que a gente tem que tomar água com pH entre 6 e 9. Essa é a escala de pH que está na portaria. Então, até na nossa torneira tem que chegar água com essa escala de pH. Se a gente tomar bastante água com pH 9, 10, não vai ocasionar nenhum mal à saúde, mas ela não é necessária. Isso não vai ocasionar, não vai te trazer juventude, não vai te prevenir de câncer por alterar o pH do seu sangue. Esse tipo de promessa é falsa. Então, você pode tomar sim água alcalina se você já tem um filtro que alcaliniza e você já pagou caro nesse filtro, você pode continuar tomando ele sem problema nenhum. Mas quem está pensando em comprar um filtro, não gaste dinheiro com isso. Essa é a dica, entendeu? Se você tomar suco de limão, que tem pH 3, se você tomar água com gás, que também tem pH 3, então a água com gás, mesmo que ela tenha pH 10, se você gaseificar ela, nesse mesmo segundo o pH cai para 2,5 a 3,5. E a água com gás? A água com gás é água, é refrigerante? Fala um pouco da água com gás. Olha só, é uma água ácida que todo mundo consome, pode ser consumida. A contraindicação de água com gás é se você tem gastrites ou úlceras estomacais, que daí vai causar uma grande irritação e você vai se incomodar com essas doenças. Mas se você não tem propensão e não tem nenhuma dessas duas coisas que eu comentei, você pode tomar água com gás normalmente, não vai fazer mal para a sua saúde, o gás que está ali não faz mal nenhum, e ela é uma água que tem sim pH extremamente ácido, saiba disso então, né? A escolha é sua para tomar esse tipo de água. Mas as águas compradas ou a água da torneira, tendo pH ali de 6, 7, 8 e 9, tá tudo certo, né? Todas essas águas são boas. Outra coisa que teve a sua moda também foi a água ozonizada ou água tratada com ozônio. Faz sentido isso? Então, o ozônio, ele é um composto sanitizante de uso alternativo ao cloro. Ele tem o mesmo efeito que o cloro. Então, por exemplo, para algumas piscinas de condomínio, não é utilizado cloro e é utilizado o ozônio para sanitizar a piscina, para matar as bactérias e os vírus da piscina. E ele é excelente para isso, ele não tem resíduo, ele não tem cheiro nas piscinas, é um ótimo recurso como alternativa do cloro. Existe outro uso de ozônio também, que é a aplicação em tecidos, é o uso médico, é o uso tópico em alguns tratamentos de doenças em tecidos. Funciona também. Para a gente beber água com ozônio, não tem função nenhuma no nosso organismo, ela não traz nenhum tipo de benefício. Principalmente assim, se forem vender um filtro para você, que vai ozonizar a água, e você já pega a água da torneira, que já está livre de bactérias e vírus, não tem por que você fazer uma dupla sanitização nessa água, entendeu? Porque o ozônio, o que ele vai fazer é a função do cloro, e se já tem o cloro na torneira, já existe aquela função de sanitizante na água, você não precisa de mais um sanitizante. Porém, se você for tratar água de poços, água in natura, de nascentes com ozônio, aí sim ele vai ser uma alternativa ao uso do cloro, vai matar as bactérias e os vírus dessa água que ainda não foi tratada. Uma coisa que perguntaram muito aqui foi sobre aquela água esbranquiçada, quando você abre a torneira e sai uma água com um monte de bolinhas brancas que ela fica parecendo uma água leitosa ali e depois acaba sumindo. Quando falta água na tubulação, na hora que volta essa água, ocorre um turbilhão com essa água, ocorre uma velocidade muito alta de retorno dessa água para a tubulação, consequentemente para a caixa d'água e consequentemente para as suas torneiras. Então, esse aspecto esbranquiçado da água nada mais é do que ar. É o ar daquele turbilhão de água
daquelas horas que ficou faltando água. Então, isto não é cloro. Se você deixar o copo de água alguns segundos parado, você pode mexer ele, você vai ver que esse aspecto esbranquiçado já vai sumir e você pode tomar ele enquanto ele estiver esbranquiçado ou não, porque isso não é excesso de cloro, isso é somente o ar. Então, dali a pouquinho, esse ar já vai sair e ela vai voltar a ficar transparente novamente. Por que a água tem validade? Por que eu compro uma garrafa de água e ela tem validade ali? Se os aquíferos têm água lá milhões de anos, centenas de anos, essa água nunca venceu. Por que a água que eu comprei tem validade, né? Então, ela tem validade sim, isso é verdade, e a gente tem que obedecer aquela data de validade da água. Por quê? Porque a água envasada, ela passou por processos industriais feitos por seres humanos também, passíveis de falha. Então, a água envasada, ela não pode ser clorada, né? Aquela água, existe água de mesa, existem outros tipos de águas que podem receber o cloro, que são vendidas daí como água tratada. Mas a água mineral, que não recebe cloro, então ela pode se contaminar ao longo do tempo por falhas ali na tampa, por falhas de algum tipo de processo, e um tempo depois um cistozinho ou um oocisto ou alguma coisa de algum patógeno pode se proliferar depois de um tempo. E também, o outro motivo é o plástico. Todo plástico desses tipos de garrafa soltam microplásticos na água. E aí começa uma reação de toxicidade para os nossos organismos. Então, essa combinação da água com o plástico, nem sempre ela é benéfica ao longo prazo, né? Podem aí soltar alguns tipos de microplásticos, aí dependendo se é PET, se é plástico mais fino, existem aí vários tipos de plásticos, alguns soltam mais toxinas que o outro. Tem que ser livre de BPA, tem que ser livre de todos aqueles bisfenóis, né? Para não causar nenhum tipo de problema para a nossa saúde. Mas então a água tem validade sim. A água envasada em vidro tem validade de 24 meses, ou seja, 2 anos. A água envasada em plásticos PET, que são aqueles mais resistentes, tem validade de 1 ano. E a água envasada em plásticos mais fininhos, mais opacos, assim, de baixa qualidade, tem validade de 6 meses somente. Bom, a gente falou de validade de água e eu queria saber como é que eu posso armazenar água em casa por longos períodos, no caso de uma crise, enfim. Qual o segredo para eu não deixar essa água estragar? Então, você vai utilizar frascos de vidro de preferência, transparentes, ou frascos de plástico de alta qualidade. Um plástico, então, livre de BPA, com material grosso. Frascos de garrafa de água com gás costumam ser mais resistentes com um plástico mais grosso. Então, você vai utilizar aquele hipoclorito de sódio que tem lá na sua despensa, lá na sua lavanderia, é aquele mesmo que você vai utilizar para armazenar e tratar essa água para guardar. Então, você vai olhar no rótulo dele, esse hipoclorito tem que estar na concentração de 2 a 2,5%, e você vai utilizar 2 gotas desse hipoclorito para cada litro de água que você quer armazenar. Então, se você vai pegar aí recipiente de 1,5 litro de água, você vai utilizar 3 gotas de hipoclorito. Se você vai pegar um galão de 5 litros, você vai utilizar 10 gotas de hipoclorito para armazenar essa água. E essa água pode ser tanto a comprada, a água mineral, que aí você pode diretamente já fazer esse tratamento para armazenar, quanto a água da torneira passada por um filtro. Então, você não pode armazenar a água da torneira diretamente nesse tipo de procedimento que eu estou explicando. Tem que ser passado por um filtro. Não pode ser água de osmose reversa, onde são retirados todos os sais minerais, e também não pode ser água diretamente da torneira, tem que ser passada por um filtro. Por exemplo, um filtro de carvão ativado com uma membrana, um filtro com poros de cerâmica, algum tipo de filtro doméstico já serve. E aí você vai deixar um espaço em cima dessa garrafa, você não vai preencher de água até a tampa, vai sobrar um espaço aí de ar que vai servir para você mexer essa garrafa de 1 em 1 ano. Então, você vai armazenar tudo isso conforme você quer, em um ambiente sem luz, vai colocar a data após colocar essas 2 gotas de hipoclorito e deixar esse espaço de ar, você vai colocar a data em cada galão desse, e a cada 1 ano você vai mexer esse galão, vai mexer esse litro de água e vai continuar lá, e essa água vai ser válida por 5 anos. Esse é um procedimento que não fui eu que inventei,
Ele é usado nos Estados Unidos, é usado em diversos outros países para armazenagem de água a longo prazo. Vamos encerrar falando de coisa boa. Você tem uma marca de filtro de água, uma garrafa com filtro. Como nasceu essa ideia e quais os diferenciais da Stone Water para os outros filtros? Então esse aqui é o nosso xodó. Essa é a Stone Water. Ela nasceu para trazer e levar água filtrada a todos os tipos de pessoas, em qualquer lugar, aonde quer que esteja numa viagem, esteja dentro de casa, esteja em ambiente de trabalho, esteja praticando esportes, tanto indoor quanto outdoor. A ideia dela, então, é levar água livre de contaminações e também substituir a compra de 3.000 garrafas descartáveis. Por quê? O filtro da Stone tem validade de 1.500 litros de água, que é esse aqui. Então, o que vai acontecer? Ele vai substituir 3.000 garrafinhas descartáveis de 500 ml. Então, se você fizer a conta, ele vai filtrar toda essa quantidade de água, esses 1.500 litros de água. Aqui a gente tem 2 estágios de filtração. Então, o que a gente colocou aqui dentro? Uma etapa de carvão ativado, com prata coloidal, que impede a autocontaminação do filtro. Essa etapa de carvão ativado, então, ela vai reduzir os metais pesados, ela vai reduzir o cloro, a cloramina e os triolometanos do sistema de tratamento de água, ela vai reduzir fenóis, sulfatos de hidrogênio, reduzir cor, odor e sabor, retirar matéria orgânica em suspensão, qualquer tipo de particulado. Então, ele vai ajudar nesse processo de adsorção. A outra etapa do filtro, que é uma etapa bem grande, é a etapa física, que é a membrana de 0,01 microns. Então, aqui vai reter todos os tipos de patógenos, né? Protozoários, aqueles cistos e oocistos, as bactérias que sejam maiores que 0,01 microns, que são 99,99% de todas as bactérias de transmissão de doenças de veiculação hídrica que existem nos nossos corpos hídricos por aí. Então, vai te proteger de doenças, né, desses patógenos que a gente encontra em rios, em poços, em córregos, em cachoeiras, e também vai tratar a água da torneira como um filtro doméstico. E a vantagem é que você vai levar ela por aí, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui dos detalhes dela para vocês. Aqui em cima a gente tem um sistema de trava para levar na mochila, né, para não correr o risco de acionar a abertura da tampa, ó. Temos uma bússola, tá? Temos esse bico de silicone antimicrobiano, ele é bem macio e ele impede a proliferação, então, de bactérias. Existe, então, essa tampa aqui para deixar bem higienizado, né, o bocal onde a gente vai tomar a água. Aqui dentro a gente tem um filtro removível, então, aqui é a parte onde a gente acopla. E se a gente não quiser filtrar a água, se você tiver já com uma água boa e não quiser economizar o tempo de validade do filtro e tomar água de coco, tomar sucos, fazer uma garrafa comum, né, que não vai filtrar, você vai acoplar esse canudo de silicone, né, reutilizável aqui nesse bocal e vai poder utilizar líquidos que você não vai filtrar. Outra parte interessante dela é o corpo. Esse material aqui é de tritã. Então, ele é livre de BPA e é extremamente resistente a todo tipo de pancada, todo tipo de queda. É um material muito resistente, que não quebra. Você vai garantir aí que não vai perder a sua água, né, numa trilha, num ambiente outdoor, porque imagina você ter uma garrafa de água lá e é a única garrafa que você tem, ela quebra ainda por cima. Então, a gente quis garantir que isso nunca vai acontecer, que não vai acontecer nenhum tipo de vazamento de água com esse corpo aqui. A água filtra instantaneamente no momento que você toma, ela passa pelo filtro e não precisa de um tempo de ação, como ocorre com o clorinho ou com os cloros, né? Ela já pode ser tomada instantaneamente. O filtro tem validade de 1.500 litros ou 1 ano, por causa do carvão ativado, que ele tem essa vida útil de 1 ano. Após esse período de 1 ano, você vai simplesmente trocar o refil, né? Que é a parte de dentro aí da garrafa, né? A garrafa é a eterna,
Você pode utilizar ela para sempre, higienizando ela sempre com água e sabão, nunca passando sabão dentro do filtro, lá por dentro do filtro, né? Você tira o filtro e higieniza a sua garrafa normalmente com água e sabão. E quando você utilizar águas muito barrentas, muito sujas, com alta quantidade de turbidez, você vai fazer a retrolavagem do sistema de filtração, que é com essa seringa aqui. Então, a gente vai pegar água dela mesma. Se você não tiver outro tipo de água, você vai puxar, você vai acoplar aqui no bico e vai puxar a água dela mesma. Então, você vai, para fazer a retrolavagem, você vai utilizar a mesma água que está lá dentro e empurrar de volta. Então, você vai puxar a água e vai empurrar de volta para fazer a retrolavagem. Pode ser feito com a água da torneira também, porque ela vai filtrar da mesma forma. Você deve fazer a retrolavagem a cada 2 ou 3 meses, se você utilizou nessa garrafa, nesse filtro, somente águas mais limpas, água da torneira, água de poços mais limpas. Se você utilizou águas muito barrentas, com uma turbidez muito grande, você tem que fazer a retrolavagem cada vez que você voltou da trilha, que você voltou da viagem, cada vez que você passou por essas águas barrentas dentro do filtro, para que não fique muita sujeira lá na primeira parte de filtragem da etapa do carvão ativado. Então, você nunca mais vai precisar comprar uma garrafinha de água descartável. Você leva a Stone para qualquer lugar e filtra a água que você encontrar, seja ela água de torneira de algum posto de gasolina, seja parar em beira de estrada para pegar água de rios, de córregos, de lagos. Você vai utilizar a Stone e vai garantir uma água ultrafiltrada com a membrana de 0,01 microns, vai garantir redução de metais pesados, retirada de cor, odor e sabor, qualquer sujeira da água por causa do carvão ativado, que tem essa grande função de absorção. E você também colabora muito para a não produção de lixo ambiental, né? Então, deixando de jogar no meio ambiente todas aquelas garrafas descartáveis que você iria comprar pelo caminho. Camila, eu queria agradecer demais a sua entrevista, acho que foi esclarecedora, é importantíssimo, o tema tem que ser abordado. Quero agradecer aos amigos do Sobrevivencialismo que me passaram o teu contato e queria agradecer também aos membros do canal, mandar um abraço para todos os escoteiros do Brasil, para toda a comunidade do jiu-jitsu brasileiro e para cada um de vocês. Não esquece, dá um like nesse vídeo e compartilha porque o tema é realmente importante, tá bom? Valeu, pessoal, fui!